A engenharia de incêndio é algo muito sério, uma vez que salva vidas e patrimônio, e não deve ser desvirtuada por discursos políticos e apresentações midiáticas vergonhosas de gráficos que em nada estão relacionados com a solução de problemas do mundo real. Neste vídeo, vamos mostrar a importância de ser um especialista em engenharia de incêndio para identificar argumentos falaciosos. Acompanhe. Como muito bem explicado aqui pelo economista Thomas Sowell, no seu livro Os Ungidos, nós temos que estar muito atentos aos discursos falaciosos de pessoas que querem, de alguma forma, aparecer na mídia sem ter conhecimento algum. Esse gráfico, olhando simplesmente a informação gráfica apresentada aqui, dá a entender que o bico de sprinkler atuou aqui para os veículos a combustão, né? Ele entra aqui por volta de alguns minutos somente, atua durante 30 minutos e controla o incêndio do veículo a combustão. E para o veículo elétrico, a mesma coisa. Ele tem a mesma, deixa eu sair para o lado de cá, ele tem a mesma característica, né? Ele entra um pouquinho mais tarde, funciona por 30 minutos e diminui a questão da taxa de liberação de calor do veículo elétrico. Estão apresentando esse gráfico como a solução de sprinkler para as edificações, principalmente o nosso maior problema, as edificações de garagens em subsolos. O grande problema é que essas pessoas acharam que a gente não é especialista em segurança contra incêndio, nós não somos especialistas em engenharia de incêndio. Então, esse gráfico é oriundo desse estudo aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês, não vou falar de todos os estudos, mas eu vou falar de todos os furos que existem, são 5 furos básicos que existem nesse estudo. Aqui fala de teste de supressão water spray para veículos a combustão e veículos a bateria. Até aí, nenhum problema no objetivo disso. Mas aí nós vamos aqui e vamos verificar para que tipo de edificação que é esse teste. Mas não é edificação. Com o aumento do uso de carros elétricos e aumento da preocupação a respeito da eficiência dos sistemas de supressão através de água, tipicamente instalado em Ro-Ro Cargo e Ro-Ro Passenger Chips. Isso aqui é para embarcação de veículos, ou seja, navios de carga e navios de passageiro. Está escrito aqui, ó, chips, ou seja, são embarcações. Então, embarcação, para quem não sabe, não é prédio. Não sei se eu preciso explicar isso. O objetivo aqui foi o teste envolvendo 2 pares de veículos com a mesma geometria, gasolina e elétrico. As condições de atuação do sistema de sprinkler utilizado aqui, similares. Aí ele fala que a taxa de liberação de calor, a temperatura acima do veículo, tal, isso vai ser parâmetro. Uma das primeiras conclusões que ele já apresenta já no prefácio aqui do estudo, conclui que os incêndios, os 2 tipos de veículos são diferentes, mas similares, ou seja, a propagação do incêndio é diferente, logicamente, são 2 veículos, um é veículo elétrico e outro é veículo a combustão, mas tem similaridades. Isso quer dizer da taxa de liberação de calor, que é muito importante aqui. Olha aqui, ó, water spray noses at the ceiling. E o que está escrito aqui? Deluge, ou seja, é um sistema dilúvio, ou seja, bicos abertos. Não existe esta solução de engenharia de incêndio de bicos abertos para as edificações. Então, primeiro, é para embarcação, não é para edificação. Segundo, aqui está dizendo que é um sistema dilúvio, não é um bico de sprinkler que a gente utiliza para as edificações. E através do Response Time Index, ele vai ter maior ou menor tempo resposta, ou seja, ele vai romper mais rápido ou de maneira mais lenta. Mas, de qualquer forma, ele não é dilúvio, ele não fica aberto constantemente, o que causaria um gasto excessivo para as edificações. Outra questão interessante é que a abertura do sistema dilúvio para uma embarcação, esta abertura é manual, ou seja, ele está dizendo aqui, em caso de incêndio,
é feita a abertura manual, ou seja, não é automático. E a observação do veículo, quem quiser verificar aí as demais condições, e o pessoal está apresentando esta imagem. Vou sair um pouco aqui da tela. O pessoal está apresentando esta imagem aqui, né? Então tem um bico de sprinkler aqui, outro bico de sprinkler aqui, outro bico de sprinkler aqui, outro bico de sprinkler aqui. Os 4 bicos funcionando ao mesmo tempo. Portanto, é uma embarcação, bicos abertos manualmente, e eu não lembro aqui onde é que está essa consideração, mas ele é aberto quando os equipamentos de medição de temperatura da taxa de liberação de calor atinge 1 megawatt. Está dizendo em algum lugar aqui a respeito disso. Então, lado esquerdo, veículo a combustão e lado direito, veículo elétrico. O pé direito das edificações subsolos não são maiores do que 2,90. Chegam a 3 metros no máximo. Aqui, o pé direito é 5 metros, simulando, logicamente, uma embarcação. Está aqui, ó, outro esclarecimento. Sistema dilúvio e é remotamente operado. Como que é operado? Quando ele recebe uma informação num display, em algum computador, de que alcançou-se 1 megawatt. Alcançou-se 1 megawatt, ou seja, totalmente irreal essa solução. A densidade que ele considera aqui, finamente, né, ajustada pelo operador, ou seja, por alguém, manualmente. E aí nós temos aqui o esclarecimento deste gráfico agora, com um pouco mais de conhecimento de por que acontece isso daqui. Todo incêndio em veículo é chamado de incêndio shielded, ou seja, protegido. Existe a proteção na parte superior, os vidros, o teto, todo o carro é protegido. Então, o bico de sprinkler ele não vai atuar para extinguir incêndio, ele vai diminuir a possibilidade de aumento deste incêndio, ele vai controlar esse incêndio. Isso é uma característica normal para todos os tipos de incêndios envolvendo veículo que tem bico de sprinkler. Mas ele vai abrir através da temperatura. Isso vai depender de como evoluiu o incêndio num carro elétrico ou num carro a combustão. Não tem como definir um momento específico, alguns segundos específicos, vai depender do pé direito, tipo de laje, troca de calor, ventilação, tem um monte de fatores que você tem que considerar no mundo real e para você fazer o dimensionamento adequado do sistema de proteção por bico de sprinkler. Não estou dizendo que o bico de sprinkler não vai fazer o controle do incêndio, estou dizendo que esse gráfico que é apresentado, e eu não sei por que estão apresentando este gráfico com essas considerações, não serve para a vida real para as edificações. Não serve. Por quê? Não é barco, o pé direito é muito alto, não é o normal para os subsolos, são 4 bicos atuando ao mesmo tempo de maneira em forma de dilúvio. Vão abrir os bicos ao mesmo tempo, vão abrir a uma determinada taxa de liberação de calor específica que é controlada no laboratório, que foi feito o teste, que é 1 megawatt, abrindo por 30 minutos e abrindo manualmente, ou seja, alguém vai lá, abre manualmente. E aí você tem, né, aqui no caso da esquerda, aqui, o bico de sprinkler funcionando por 30 minutos e aqui na direita, para os carros elétricos, funcionando por 30 minutos. Isso é irreal e isso é uma preocupação das embarcações. Eles querem saber como é que se realmente a água consegue combater ou controlar o incêndio. Agora, isso não serve para as edificações. Eu não sei se isso é para desacreditar o sistema de sprinkler, desacreditar os especialistas, ou achar que a gente aqui está dormindo no ponto que a gente não conhece de segurança contra o incêndio, de proteção contra o incêndio, das soluções de proteção contra o incêndio. Aqui, ó, mais um reforço, né? Os bicos usados nos testes não automatizados, ou seja, não havia funcionamento da rede automatizada e eram totalmente abertos. E os bicos estão posicionados a 5 metros, que é mais ou menos a altura de um pavimento, né, ou de um deck, que é chamado para as embarcações, né, que é a altura média aí de um deck das embarcações. Imediatamente atuada de maneira manual, ou seja, o sistema é aberto quando chega a 1 megawatt em termos de taxa de liberação de calor, o que corresponde a um total de taxa de liberação de calor de 1,5 megawatt. Né? Então, 1 megawatt é a taxa de liberação de calor convectivo. Então, quando chega a 1 megawatt em taxa de liberação convectivo, isso corresponde a uma taxa de liberação de calor em média de 1,5 megawatt. Então, aqui no final, nós temos as conclusões.
E ele fala muito bem aqui, ó, o objetivo dos testes para comparar o incêndio, a supressão, a performance, né, da supressão do incêndio com o sistema dilúvio, envolvendo carros a combustão e carros elétricos, de acordo com as condições dos testes específicos. Portanto, só em resumo, nós temos, primeiro furo, embarcação e não edificação. As pessoas precisam, que estão fazendo palestra aí, tem que entender a diferença, né, do que é um edifício e o que é uma embarcação. O pé direito é irreal. 5 metros é para um deck e não para um subsolo. A taxa de liberação de calor pré-estabelecida, que nós citamos aqui, de 1 megawatt de taxa de liberação de calor convectivo, não é o Response Time Index. O acionamento é manual e não automático. O bico de sprinkler funciona automaticamente, através do bulbo, do rompimento do bulbo. Isso aí todo mundo deve saber. O bico de sprinkler vai abrir e ele não vai funcionar através do sistema dilúvio. Vai abrir um bico, segundo bico, terceiro bico, de acordo com o aumento da temperatura. E ele vai fazendo o controle desse incêndio, que é shielded, que é protegido. 4 bicos funcionando ao mesmo tempo. Isso é irreal. Quem quiser verificar, nós vamos deixar esse material aqui na descrição do vídeo, para as pessoas baixarem, estudarem, quem quiser estudar. E quem tiver mais perguntas a respeito deste tema, mas é muito importante saber onde pesquisar e saber com quem pesquisar. A Universidade do Fogo vai contar aqui sempre a verdade e sempre vai apresentar as soluções corretas de proteção contra incêndio necessárias de acordo com a análise de risco. Confie na Universidade do Fogo.